E aí pessoal, tudo certo? Código 171 no ar. Antes de começar, eu preciso agradecer ao Felipe Marcolin, que sugeriu esse episódio lá nos comentários. Felipe, valeu pela sugestão, cara. Esse aqui é pra você. Hoje a gente vai falar da crise de 2008, a crise do subprime, a maior crise desde 1929. E olha, eu vou ser sincero com vocês. Esse é o episódio mais difícil que eu já fiz, porque a crise de 2008 não foi um golpe, não teve bandido, foi um erro coletivo, uma ilusão em massa, uma bomba que todo mundo ajudou a armar sem perceber. Mas tem uma coisa fascinante nessa história. Enquanto o mundo todo achava que estava ganhando dinheiro fácil, um médico meio estranho que trabalhava sozinho no escritório em San José, na Califórnia, percebeu que tinha algo muito errado. O nome dele é Michael Burry e ele apostou contra o sistema inteiro. Apostou que o mercado ia quebrar e ganhou quase 1 bilhão quando todo mundo perdeu tudo. Essa história virou um livro chamado A Jogada do Século e depois virou um filme, A Grande Aposta, com Christian Bale fazendo Burry. Então hoje eu vou te explicar como a crise começou de um jeito que você vai entender quem foi Michael Burry, como ele viu o que ninguém mais via e o que a gente pode aprender com isso. Bora lá! Para entender a crise de 2008, a gente precisa voltar para o começo dos anos 2000. Estados Unidos, 11 de setembro. A economia estava meio travada e as pessoas com medo. Aí o governo americano teve uma ideia. Vamos facilitar o crédito. Vamos fazer as pessoas comprarem casas. Isso vai movimentar a economia. E começaram a baixar os juros. Juros baixos é igual financiamento barato. E aí começou o sonho americano em massa. Todo mundo queria comprar casa. Imagina a cena. Você ganha 3 mil reais por mês, trabalha de garçom, não tem muito dinheiro, mas o banco chega e fala: Quer comprar uma casa de 500 mil? Sem entrada, parcela de R$ 1.500, taxa baixíssima nos primeiros 2 anos. Você pensa, cara, 1.500 reais eu pago, e daqui 2 anos eu tô ganhando mais, ou a casa vale mais e aí eu vendo. Aí você compra, e o vizinho compra, e o teu primo compra, e todo mundo compra. Só que tem um problema, você não tinha condição de pagar aquela casa, e o banco sabia disso, mas emprestou mesmo assim. Sabe por quê? Porque o banco não ia ficar com o risco, ele ia vender esse risco para outra pessoa. Deixa eu te explicar como funciona esse esquema. E ó, presta atenção porque é aqui que a coisa fica interessante. O banco empresta dinheiro para você comprar a casa. Você assina um contrato dizendo que vai pagar durante 30 anos. Até aí normal, né? Mas aí o banco pega esse contrato, que é basicamente uma dívida sua, e vende para um fundo de investimento. O fundo pega 1.000 contratos desse, junta tudo em um pacote e transforma em um título financeiro. E vende esse título para investidores no mundo todo. Bancos da Europa, fundos de pensão do Japão, investidores aqui do Brasil, todo mundo comprando esses títulos achando que era um investimento seguro. Afinal, tá garantido por imóveis, né? Só tinha um probleminha. Esses contratos eram de gente que não tinham como pagar. E o banco sabia disso. O fundo sabia disso. Mas ninguém se importava. Porque todo mundo estava ganhando dinheiro, né? E tem mais. Esses títulos recebiam nota máxima das agências de classificação de risco, tipo AAA, a melhor nota possível, como se fosse um investimento super seguro. Mas não era, era uma bomba relógio. E é aqui que entra Michael Burry, um cara diferente. Michael nasceu em 1971 na Califórnia, e com 2 anos de idade, ele teve câncer e perdeu o olho esquerdo. Cresceu meio isolado, tímido, passava o tempo todo lendo, fez medicina, virou médico, mas odiava lidar com pacientes. Ele achava a rotina entediante. O que ele amava mesmo era analisar números, planilhas, balanços e investimentos. Em 2000, com uma dívida de faculdade de 700 mil, em valores de hoje, ele largou a medicina e fundou um fundo de investimentos, Scion Capital. Começou com 200 mil dele, da mãe e do irmão. E o cara era bom. Nos primeiros anos, enquanto a bolsa americana caía 12%, o fundo dele subia 55%. Burry tinha um jeito único de trabalhar. Ficava sozinho no escritório, descalço, de short e camiseta. Ele não atendia telefone e só respondia e-mail. Passava o dia inteiro lendo relatórios financeiros, lia tudo, cada linha, cada nota de rodapé, tudo.
E em 2005, ele começou a ler contratos de hipoteca e percebeu uma coisa absurda. As pessoas estavam pegando empréstimos que não conseguiam pagar. E assim, deixa eu abrir um parêntese rápido aqui. No meu dia a dia de trabalho lá no banco, eu vejo isso acontecer todo dia. Só que na versão BR. A grande maioria das pessoas que chegam lá para pedir empréstimo é aposentado. Agora a gente tem uma outra modalidade agora que permite o trabalhador fazer também, o consignado. Gente com margem estourada, que já refinanciou 3, 4 vezes. Tudo para pegar 200, 300 reais na mão. E a real é que muitas das vezes a gente já olha o histórico e sabe. Cara, essa parcela aqui não vai caber no bolso dele. E o Brasil já vive essa lógica há anos. Os juros baixos eram só nos primeiros 2 anos. Depois a parcela dobrava. E aí ele pensou, quando esses juros subirem, todo mundo vai parar de pagar. E quando todo mundo parar de pagar, esses títulos AAA, AAA, não vão valer nada. E o mercado inteiro vai desabar. Então Burry fez uma coisa que ninguém estava fazendo. Ele apostou contra o mercado imobiliário. Ele foi nos maiores bancos do mundo, tipo o Goldman Sachs, Deutsche Bank, e disse, eu quero comprar seguro contra esses títulos de hipoteca. Funciona assim, Burry pagava uma taxa todo mês para o banco. E se os títulos falhassem, ou seja, se as pessoas parassem de pagar, o banco pagaria milhões para ele. Os bancos toparam na hora, né? Porque acharam que era dinheiro fácil. Tipo, esse médico maluco tá apostando contra o mercado imobiliário? Beleza, a gente aceita o dinheiro dele todo mês. Só que aí começou o pesadelo de Burry, porque a bolha não estourou rápido. Demorou 2 anos, e durante esses 2 anos, Burry pagava milhões em um seguro todo mês. E o fundo dele perdia dinheiro. Os investidores começaram a tirar o dinheiro, ligavam para ele gritando, Você tá louco? Você vai nos fazer perder tudo. Ele teve que bloquear os saques, proibiu os investidores de tirarem dinheiro. E cara, imagina a pressão. Todo mundo achando que você tá errado, os investidores te xingando, os bancos rindo de você e você sozinho no seu escritório, olhando para os seus números pensando, eu sei que tô certo, mas e se eu tiver errado? Aí chegou 2007, os juros subiram, as parcelas das casas dobraram e as pessoas pararam de pagar. De repente, todo mundo queria vender a casa, mas ninguém queria comprar. Os preços despencaram, famílias perderam tudo e bancos quebraram. Em setembro de 2008, o Lehman Brothers, um dos maiores bancos do mundo, faliu. Outros 3 bancos quebraram. Foi o maior colapso financeiro desde a Grande Depressão de 1929. Mais de 8 milhões de americanos perderam o emprego. Milhões perderam as casas. A economia mundial entrou em recessão. Inclusive no Brasil, a gente sentiu empresas fechando e gente sendo demitida. E Michael Burry, ele lucrou 700 milhões para os investidores dele. 100 milhões para ele mesmo, porque ele estava certo desde o começo. Olha, a crise de 2008 não tem bandido, não tem um cara que arquitetou tudo, foi um erro coletivo. Bancos querendo lucro fácil, investidores querendo retorno alto, pessoas querendo a casa própria, governo querendo a economia aquecida, todo mundo ignorando os sinais, todo mundo achando que dessa vez é diferente. E a lição que fica é simples, quando todo mundo acha que tá ganhando, alguém tá perdendo. Michael Burry viu o que ninguém via, porque ele fez o que ninguém fazia. Ele leu os contratos, ele analisou os números de verdade, ele não confiou no que todo mundo estava falando e teve coragem de apostar contra o mundo inteiro. Então fica o recado, se todo mundo te disser que algo é investimento garantido, desconfia, porque garantido raramente é. Esse foi o episódio 9 do Polygon 71, a história da crise de 2008 e Michael Burry, o cara que viu tudo antes de acontecer. E mais uma vez, valeu ao Felipe Marcolin pela sugestão desse episódio. Se você tem uma história de golpe ou crise financeira e quer que eu conte aqui, me manda mensagem no Instagram, @podcódigo171. Quem sabe o seu caso não vira o próximo, né? Se você curtiu, segue o podcast, avalia com 5 estrelas e manda pro teu amigo que trabalha com investimentos, porque esse episódio é praticamente uma aula, né? E semana que vem a gente volta com a história do Banco Master, a fraude de 12 bilhões que explodiu agora em novembro de 2025. Até lá, beijão.